Dedicar também o shur para a devoção da alma de Yosef Ben Moshe e Chaim Moshe Kabatar Abraham Meir. Tem um episódio que aconteceu antes da história de Hanukkah, alguns anos antes, mais ou menos 10 anos antes, e a data que esse episódio ocorreu é um mês antes da data de Hanukkah. Então, seria no dia 25 de Reshvan, obrigado, 25 de Reshvan. A Gemara conta pra gente a história, contei não faz muito tempo essa história, eu queria elaborar nela, um episódio que aparentemente não tem nada a ver com Hanukkah, mas aconteceu entre um líder judeu e um líder grego, um encontro entre eles, e esse encontro talvez conta pra gente o que Hanukkah poderia ter sido, ao invés da história, do início da história, pelo menos, do povo ter sido helenizado, assimilado, assassinado e etc., a gente poderia ter um Hanukkah diferente, uma história diferente. Talvez é isso que a Gemara quer contar para a gente. E esse encontro mostra para a gente, na verdade, qual que é o significado do espiritual, pelo menos, desse povo que nos humilhou, tentou nos mudar e etc., que são os gregos. E até hoje a gente sofre bastante influência do pensamento grego. Até hoje, grande parte do nosso pensamento foi influenciado por eles. Cada povo teve a sua contribuição, contribuiu e saiu do mapa. A gente continua aqui tentando falar a nossa contribuição, ainda a gente está com medo de falar o que a gente tem que falar. Então, por isso, o primeiro rabino-chefe de Israel, já contei várias vezes, ele falou que todos os povos é comparado com alguém que você tem um jantar, tem várias pessoas dando discurso. O cara pega o microfone, fala o que ele tem para dizer e sai. Então vieram os babilônios, vieram os romanos, vieram os gregos, vieram os faraó e assim por diante. Tem aquele que pega o microfone e começa a gaguejar, 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 não consegue falar, mas ele não solta o microfone. Esses somos nós. A gente ainda não está com coragem de falar o que a gente tem que falar. Alguns, boa. Alguns já têm coragem, boa. Então a história que o Talmud conta é a seguinte. Havia, na época, o Alexandre da Macedônia, famoso Alexandre, ele estava conquistando país após país, até que ele chegou em Eretz Israel, e ele chegou em Jerusalém. Havia lá um grupo um povo que não gostava da gente, mais um, que chamava os Kutim, e esses Kutim queriam provocar que o Alexandre viesse e destruísse, Deus nos livre, o nosso povo. E eles começam a delatar, falar mal dos judeus, sai na mídia, desproporcional, começa a colocar um monte de coisa. Parecido, E aí, de repente, um ódio começou e ele estava pronto para atacar Jerusalém. A noite anterior ao conflito, o Talmud conta para gente que o povo judeu ficou com as suas tochas prontas, talvez, para ter que encarar uma guerra. E a noite inteira eles estavam perto um dos outros. E, quando chegou o amanhecer, o Kohen Gadol, o Shimon HaTzadik, que ele, na verdade, era também o líder espiritual da época, ele vestiu as roupas do Kohen Gadol, saiu do templo, coisa que era proibido você sair vestido com as roupas do Kohen, e sair do templo. E ele foi em direção ao chefe opositor. E naquela hora, tem um encontro entre os dois, o Alexandre da Macedônia, ele vê o Shimon HaTzadik, ele desce do seu cavalo, e ele se prostra perante o Kohen Gadol. E a turma que estava do lado fala, peraí, esse judeuzinho aí, o que você está abaixando tua cabeça para esse judeuzinho? O que aconteceu? E ele fala, olha, todas as vezes, antes das minhas guerras, eu tenho uma visão, e no meu sonho aparece esse homem com uma face de anjo, e ele sempre me liderando para conseguir conquistar e ganhar das minhas guerras. Ele se impressiona, então, muito com o Shimon HaTzadik, e ele fala, não vou destruir Jerusalém, e assim ele poupa Jerusalém, e ele fica em paz com o nosso povo. Esse é mais ou menos o resumo da história que a Gemara conta para a gente. E a pergunta é, que história é essa que o Alexandre da Macedônia, que era um cara que queria conquistar o mundo, sonhava com Kohen Gadol? E ainda o Kohen Gadol falou para ele, não, a gente reza pelo teu sucesso. A gente reza pelo sucesso com um cara desse?
Será que Deus só fez isso para ele poder se salvar? Ou talvez tenha alguma coisa mais importante? Que existe um encontro entre esses dois povos que poderia ser positivo. Então a história continua, que passou um tempo, o Alexandre da Macedônia morreu. O seu reinado foi dividido entre os seus generais, que não eram tzadikim, não eram nada tzadikim, eram extremamente perversos. E quando Shimon HaTzadik, o nosso líder, faleceu, também teve uma queda, uma decadência espiritual muito grande. Porque enquanto Shimon HaTzadik vivia, haviam vários milagres ainda no templo. Entre eles está escrito que a chama Maravi, a luz ocidental que tinha na Hanukkah, na menorá do templo, aliás, ela nunca apagou. É um sinal, na verdade, da presença divina constante. Depois que ele faleceu, além dele, como Kohen Gadol, ter falecido, o que acontece é que o serviço no templo foi completamente corrompido. Quem seria Kohen Gadol? Ou quem pagava mais, ou que tinha melhor contato com os gregos na época. Ou seja, né? Não era Alexandre Magno, era Alexandre de Moraes. Bom, ok. E aí, então a história se degradou. E aí a gente acabou tendo, pouco tempo depois, a história de Hanukkah. Então a análise que eu quero fazer é muito curiosa. Depois que Deus destruiu o mundo, vamos voltar ao filme lá no início, depois que ele fez o dilúvio, Hashem, ele dividiu, na verdade, Noah, ele tinha 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. Ham é aquele que foi amaldiçoado. Vamos tirar ele aqui dessa história. Você tem Shem, que é o pai dos semitas, nosso antepassado, e você tem Yafet. O que quer dizer Yafet em hebraico? O que quer dizer Yafé? Belo, beleza. Tá certo? Esse Yafet é o avô de alguém chamado Yavan. Yavan é a origem do nome da Grécia, dos gregos. Então, eles eram descendentes do Yafet. Qual era o pensamento grego, entre outras? Idolatrar a beleza, o físico, o corpo. Por isso, uma vez que a gente conseguiu derrotar eles, o alimento que a gente come é bem gorduroso, bastante calórico, para mostrar que a gente não está querendo embelezar o nosso corpo. Sufganiot. Você está cumprindo bem. Você está muito bem, Baruch Hashem. Mas o que eu vou falar hoje é que a gente tem algumas coisas que a gente tem que aprender dos outros povos também. Cada um teve a sua contribuição. Talvez cuidar do corpo minimamente é uma contribuição boa que eles trouxeram para a gente. Não idolatrar o corpo, mas cuidar do corpo. E aí, o que acontece? Eles estão muito ligados com o conceito beleza. Certo? O que é a beleza? Por que a gente gosta, por exemplo, de ir para ver uma beleza natural, por exemplo? Pessoas viajam o mundo todo para ver, assistir. Ver aqui no Brasil a gente tem as cataratas, né? Vistas maravilhosas. Que tipo de prazer isso traz na pessoa? Inspira. Então, uma terapia. Então, diferente da maioria dos prazeres mundanos que a gente tem, que está ligado com a nossa pele, com o nosso corpo, a gente tem o contato direto, comer, dormir, etc. Quando você aprecia algo, é algo fora de você. É algo transcendental, é diferente. Eu ouvi uma vez uma frase que diz, porque quando a gente vê a natureza, isso traz uma calma. Porque isso lembra a nossa essência. A nossa essência natural funciona direitinho, tudo funciona como a natureza. Só que a gente distorce ao longo da nossa vida. Quando a gente vê a natureza, a criação de Hashem, a gente se inspira. Mas a gente se inspira para algo que está além. A beleza, ela lembra a gente, vamos pensar nas roupas, por exemplo. As roupas da pessoa, por si, é shmater. A gente precisa. Por que Adão comeu do fruto proibido? Porque senão o pessoal no Bom Retiro não teria... Bom Retiro e Brás não teria parnusse. Tá certo? Então precisamos das roupas. Mas é um pedaço de roupa. Como que um pedaço de roupa pode custar tão caro? E a pessoa pode ficar com a cabeça tanto se é essa cor, se é outra cor, se é essa roupa, se é essa marca. Porque, a princípio, a roupa traz para extrair o teu melhor. Através da roupa, você consegue brilhar mais, dependendo como for a roupa. Às vezes pode ser o contrário. Então, a beleza consegue trazer para a gente a essência. Coisa que nenhum outro tipo de prazer mundano traz para a gente. A primeira coisa que Deus criou depois do caos
O mundo estava um caos. A primeira coisa que ele fez no primeiro dia foi a luz. Vai rior. O que é a luz? A ideia da luz é esse brilho, é uma coisa, é o primeiro contato entre o infinito e o finito. O primeiro dia que ele precisou tirar o caos e criar o mundo, o que ele fez? A luz. Então a luz, paralelo com esse brilho, com essa beleza, é o contato, na verdade, é a ponte de contato entre o físico mundano e aquilo que está além. Essa é a ideia da beleza, essa é a ideia da luz. Lembrando a história dada do Alexandre Magno, que a noite inteira o Talmud diz que eles estavam com as tochas acesas. Parece um detalhe supérfluo. Mas as tochas simbolizam, na verdade, o conflito espiritual que estava acontecendo entre eles. Quando a gente fala de Hanukkah, do brilho de Hanukkah, quando a gente quer lembrar um milagre, a gente faz através de uma vela. Quando a gente lembra de uma alma, a gente faz através de uma vela. A luz, de alguma maneira, ela lembra algo que está além. Tirando o fato de que quando você, a única coisa nesse mundo que ela sobe, mesmo quando você vira a vela de ponta para cabeça, é o brilho da vela, a chama. Então o que acontece? Quando Hashem criou o mundo, e ele criou inclusive as distrações desse mundo, o objetivo é para que as distrações desse mundo sirvam para Deus. Para que existe o ouro, diz o Talmud? Para brilhar. Você gastar e comprar para tua esposa? Está escrito que Deus só criou o ouro para o Beit HaMikdash. Todo o conceito de beleza é para servir a Deus. Quando a gente fala de beleza, na verdade, lekavod letiferet, que a Torá fala em relação às roupas do Kohen Gadol, tem que ser para honra e para beleza. Beleza por si não tem valor. A beleza tem o valor quando ela te eleva para um nível mais elevado. Então, a beleza original foi feita para o templo, foi feita para o serviço divino. E agora, então... das tochas, né? Isso estava a crise, por isso as tochas. Vou concluir, já vou concluir. E aí, então, o que acontece? Esse Alexandre Magno, ele era o símbolo, na verdade, da beleza. Descendente direto do Yefet, que significa beleza. Ele veio contribuir para o mundo essa ideia de beleza. Só que esse Alexandre Magno era uma pessoa com um conhecimento e com um nível espiritual elevado. Ele tinha um potencial realmente de fazer esse encontro entre a beleza e a santidade. E é por isso que quando ele ia para as guerras, ele pensava em quem? Quem aparecia para ele? Representante da verdadeira beleza, o Kohen Gadol. Nesse mundo não tinha representação melhor da beleza transcendental divina do que o Kohen Gadol. A pessoa que representava Deus, a pessoa que entrava no templo, a pessoa que entrava no lugar mais sagrado, com as roupas mais belas, inclusive a face dele era como de um anjo. Era uma coisa fora do comum. Então, quando esse Alexandre Magno encontrou com ele a noite inteira, através das tochas, e de manhãzinha, com o raiar do sol, eles se encontraram, era o encontro ideal da onde o físico, a matéria, deveria, de fato, ser um canal para a divindade. E o Alexandre Magno conseguiu fazer esse encontro e por isso teve paz. O templo reza, nós rezamos pelo bem-estar dele, ele faz a missão dele, ele contribui com a ideia da beleza, mas ele entendeu que a beleza ela serve para algo maior. E aí o que aconteceu? Ele morreu. Shimon HaTzadik faleceu. Pelo jeito o mundo não estava pronto para isso. E o que aconteceu? O valor de beleza se tornou um valor por si, independente. Enquanto a beleza está servindo a algo maior do que ela, você olha para a natureza para se conectar com Deus, você está no bom caminho. Agora, quando você olha para a natureza e fala, olha, que incrível, o Big Bang fez um bom trabalho. Então, aí você separa, na verdade, a beleza se torna um valor por si. A pessoa olha no espelho e fala, olha como eu sou bonito, olha como eu sou forte, olha como eu sou... E aí a pessoa desconecta a beleza que era para ser um canal para transmitir a divindade, ele agora fica preocupado com o seu corpo, com o seu músculo, com as Olimpíadas e etc. Ou seja, exagerando unicamente o corpo sendo a resposta para tudo. Vamos olhar de uma maneira mais ampla. Quando a gente olha para o universo e a gente fala, de onde surgiu isso? A gente sabe a resposta. Qual que é a resposta que o Yafet ele dá, que os outros povos eles dão? Da onde o mundo surgiu? Dele mesmo. Não tem uma resposta além. Não tem nada transcendente. O mundo, por que ele está aqui? Por que não? Sempre existiu. O que a gente fala?
temos um Criador, tem alguém por trás, tem alguém que está comandando tudo, tem alguém que criou tudo. Então, no momento que eles perderam, na verdade, esse elo de entender que a beleza, que a luz, que a tocha, que a maravilha desse mundo está aqui para lembrar o Criador, então eles se separaram. E aí os caminhos começaram a cada um para o lado. E aconteceu a história de Hanukkah. Qual foi a história de Hanukkah? Os helenistas queriam o quê? Que a Torá fosse um conhecimento, que ele servisse ao meu interesse, e Deus saía da história. Tudo que era mitzvah, como obrigação, como algo além do que eu entendo, do que eu gosto, tira. Essa era a ideia. Essa é a tragédia do momento pré-Hanukkah. É quando a pessoa enxerga o corpo, onde ele enxerga até a inteligência como algo separado de Hashem. E a história que poderia ter prevenido, se tivesse dado certo e se tivesse se perpetuado, seria o encontro, na verdade, de entender que essa contemplação, que a beleza, ela serve, na verdade, para aqui do chá. E, infelizmente, acabou não acontecendo. Aconteceu com eles dois. Se isso tivesse acontecido de maneira nacional, não teria, provavelmente, a história de Hanukkah. A gente não teria se assimilado. Porque os próprios gregos entendiam que o Beit HaMikdash é da onde vem a fonte de sorte, de sucesso deles. Assim como o Kohen Gadol rezava, ia na frente das guerras da conquista desse Alexandre. E você acha que o Kohen Gadol tinha essa consciência ou não? Era algo da transcendência? Pelo diálogo da Guemará, parece que ele tinha essa consciência. Ele tinha essa consciência. Inclusive, ele foi lá, quer dizer, imagina só, você está na frente de batalha, você vai se apresentar com suas roupas ou você vai se apresentar com um tanque de guerra? Eu não iria lá na frente, sou Kohen Gadol. Beleza, pum. Podia, né? Prazer. Ele foi para ser reconhecido, exatamente. Então, ele não podia sair. Inclusive, ele quebrou o protocolo de sair do templo. Quer dizer, ele sabia que isso é o que ia salvar o povo todo. Então ele... É a onisciência. Não entendi. É a onisciência. Sim. E aí a história, então, tivemos a história de Hanukkah. O povo, infelizmente, foi assimilado. E como eu falei no Shabbat, que quando a gente fala de os nossos inimigos, não era apenas os inimigos externos, porque quando a gente lê no Vela em cima, a gente fala que Deus ele deu os impuros nas mãos dos puros. Pureza, impureza é um conceito judaico. O Goi não tem, tocou no morto, não tem esse tipo de impureza. É um conceito judaico. Então, quando a gente fala que a gente ganhou os fortes, os fracos ganharam dos fortes, os judeus, os macabim ganharam dos gregos. Os fortes, fracos, numerosos, somos nós perante eles. Quando a gente fala puros e impuros, é nós com nós mesmos. Então, eu falei essa semana, quando o pessoal pergunta, é aquele cara lá, pessoal lá de Netura e Carta. A gente, além de sofrer de fora, temos que sofrer de dentro. O cara que está dentro da gente fica falando que nossos inimigos têm razão. Mas mesmo assim, Deus fala, os poucos autênticos, os poucos que se mantiveram firmes com os ideais corretos, eles ganharam de muitos. Porque a pequena vela, a pequena chama ilumina a escuridão. Então a gente tem sofrimento externo, problemas internos, mas mesmo assim, aquele pouquinho que faz o correto, que faz o que Hashem quer, é aquilo que acaba dominando. Então vem a história de Hanukkah, vieram os Macabim, o que eles conseguiram? Resgataram o serviço do templo, se entregaram suas vidas com um compromisso, dizendo, não, é por aquele pequeno óleo, por aquela pequena luz, por aquela pureza espiritual, eu estou pronto para entregar qualquer coisa. E esse é o milagre de Hanukkah. Eles poderiam ter aceso a vela com um óleo impuro, não tinha problema. Mas todo o milagre de Hanukkah é você entender que o azeite, ele tem uma pureza, tem uma impureza. É algo sobrenatural, algo metafísico, que você não consegue enxergar com seus olhos, mas eles entenderam que o azeite só existe aqui para poder transmitir a luz de Hashem. As janelas do Beit HaMikdash, lugar especialmente onde estava a menorá, as janelas eram pequenas por dentro e elas iam, conforme a espessura da parede, iam crescendo. Antigamente, quando você queria trazer luz para dentro de casa, o que você fazia? Para se proteger, você fazia só um buraquinho do lado de fora da casa, e naquele raio do sol entrava, e você, ao longo da parede, você ia aumentando, para que a luz entre de fora para dentro. O Beit HaMikdash era o contrário. Porque o Beit HaMikdash, a luz que estava lá, a menorá não estava para iluminar, não era uma luz física. A luz estava lá para iluminar o mundo todo. Então, por isso, as paredes, a janela, ela era de dentro para fora. Então, foi isso que os Macabim, eles fizeram, e esse é o milagre de Hanukkah. O que isso traz para os nossos dias? Então, a melhor história que já contei algumas vezes,
mas aquela mulher que ela ganhou como a Miss de Israel, ela passou no Rebbe. Ela foi pedir uma brachá para casar. Dentro desse meio, esse conceito de casamento não existe muito. Então, ela pediu uma brachá para casar. E ela foi apresentada para o Rebbe. Olha, essa aqui é a mulher que ganhou a mais bonita de Israel. Não sei quantos rabinos no mundo iriam aceitar uma mulher dessas com esse título passar na frente. O Rebbe dá para ela o dólar, dá para ela uma brachá. Tá, no vídeo, pode olhar, achar no YouTube. O Rebbe fala para ela, olha, isso que o rei Salomão diz, que sheker achen vehevel ayofi, que a beleza é banalidade. Isso é quando você não tem o final do versículo. O final do versículo diz, Isha irat Hashem, uma mulher temente a Deus, ela será louvada. Não são duas coisas independentes. Ó, que serve, o que presta é, a única coisa que importa é o temor a Deus. A parte física é banalidade. Não, não é essa a explicação. É banalidade se você foca apenas no físico. Se o físico ele é destacado, se ele é separado do espírito, é banalidade. Agora, se ele está ligado com o espírito, então, pelo contrário, a beleza expressa a transcendência, a presença de Hashem. Agora, o Rebbe não falou isso, mas como Sarah era bonita, como Esther era bonita, por que a Torá faz questão de contar que elas eram bonitas? Fisicamente falando. Porque a beleza física delas expressava a presença espiritual de Hashem. Então, para nós, o que significa é que a gente precisa terminar esse trabalho que o Cohen lá tentou fazer, ele fez temporariamente, da gente entender que o mundo que nós temos, a beleza e o brilho que esse mundo tem, não é algo que nos afasta de Hashem, é algo que tem que aproximar a gente de Hashem. Mas eu preciso ter muito claro quais são os princípios. O princípio é o Cohen Gadol, o princípio é o Beit HaMikdash, o princípio é servir a Deus. E aí, então, ter o BMW azul bonito que vai na parada de lá, eu vi lá, eu passei ontem lá, eu falei, bati o olho, falei, opa, um carro muito bonito. Mas o carro, é, mas o carro ele foi lá para o pessoal chamar atenção, para o pessoal olhar para a vela de Hanukkah. E Baruch Hashem, ontem, uma linda festa, mais de 2.000 pessoas viram o acendimento da Hanukkah lá no Pacaembu, um Kiddush Hashem, uma coisa maravilhosa. Eu participei do grupo quando o Shluchim, depois, assim que começou a guerra, alguém lançou a ideia, falou, vamos fazer alguma coisa em união, todo mundo junto fazer alguma coisa para unir o povo de Israel. E foi realmente um acendimento, acho que o maior que já teve na história aqui no Brasil. Eu lembro de outros que fizeram, outras épocas, mas nunca foi tão grande como esse. E realmente um Kiddush Hashem, uma santificação do nome de Hashem, a gente pode realmente, com muito orgulho, levantar a nossa menorá e falar, a gente está aqui para servir a Hashem, não esqueçam de acender a vela de Hanukkah, e é isso que a Hashem quer da gente. Hanukkah Sameach a todos. Mais de 40 quadros.